Seja bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça. Hoje, o nosso programa tem uma temática muito interessante, tratando sobre as eleições de 2014, com a presença especial do Dr. Roberto Maia, juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor universitário na PUC, no Mackenzie e na Escola Paulista de Magistratura. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado. É muito bom ter a sua presença aqui. E, como de costume, o nosso privilégio é ter como nosso parceiro o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela vice-presidente, a doutora Herta Padilha, juíza de Direito. Seja bem-vinda. Tudo bem, professora? Tudo, seja muito bem-vinda. Neste tema tão interessante, doutor Roberto, eu começo compartilhando uma questão que mexe muito comigo e que eu penso que quem nos escuta também tem interesse. Quer dizer que quem vota tem um poder. Qual é o poder do voto? O poder de dirigir o país. Não é raro aqui no Brasil e em outros países a população criticar o governo, mas nós muitas vezes esquecemos que nós é que colocamos os governantes no poder. Então agora e em cada eleição nós é que podemos dirigir o nosso país. Então a responsabilidade é muito grande. Dá para dizer então que o eleitor tem na sua mão o instrumento mais poderoso. E, na realidade, como esse instrumento pode ser utilizado? Como é que eles podem utilizar do voto? Eles, eu, cada um de nós, né? O eleitor tem que ter em mente que o voto é obrigatório no Brasil, mas antes de ser obrigação, é mesmo um direito. E nós devemos sempre escolher os candidatos com antecipação. Na internet, nós temos a relação de candidatos. Nós, no dia da votação, temos afixados nas escolas e nos locais de votação os nomes e números de candidato. Então é importante que o eleitor já leve os seus candidatos escolhidos, até porque teremos uma eleição para presidente, uma de senador, uma de governador, deputado estadual, deputado federal, e o eleitor não deve confiar na memória. É importante que ele leve num papelzinho já os seus candidatos com os números, porque na urna eletrônica nós escolhemos digitando pelo número. Aliás, pouca gente vai votar pela primeira vez. Muita gente já está acostumado com a urna eletrônica e já conhece esse procedimento. Doutor Roberto, esse ano nós vamos ter uma novidade. As pessoas que estão em trânsito vão poder votar onde elas estiverem. Como é que funciona isso? O que a pessoa tem que fazer previamente para poder exercer o direito do voto em outra cidade? É verdade. Nessa eleição nós vamos ter o voto em trânsito. Para votar em trânsito, o eleitor que já está prevendo que no dia da eleição estará fora do seu domicílio, ele se cadastra junto à Justiça Eleitoral, avisando aonde ele vai estar no dia da eleição e ele vai poder votar aonde ele estiver, no local diferente do domicílio eleitoral dele, mas é só na eleição para presidente. Nas outras eleições para senador, governador e deputados, ele não vota. Até porque ele pode estar em outro estado. Então o governador seria outro, os deputados seriam outros, o senador seria outro. Então só vale para a eleição para presidente e ele tem que se cadastrar previamente na Justiça Eleitoral para que vote em trânsito. E quem estiver fora do Brasil também pode fazer a mesma coisa ou não? Pode, desde que tenha se cadastrado, mas aí o prazo foi já passou. Em maio, até 7 de maio ele teria que ter se cadastrado para votar no consulado, enfim, na embaixada de onde ele se encontra. Como eu posso escolher o meu candidato? Qual é a sua dica para quem nos escuta? O eleitor deve escolher aquele que lhe parecer o mais preparado, o mais correto, o mais honesto e nunca fazer nenhum tipo de barganha. Tem candidatos que oferecem vantagens, como cargos, ou até mesmo fazem promessas de dinheiro ou de qualquer outro tipo de retribuição ao eleitor. Isso é crime, inclusive. E se um eleitor receber qualquer tipo de proposta indecorosa, olha, você vota em mim, eu te dou dinheiro, eu te dou qualquer outro tipo de benefício, deve denunciar a Justiça Eleitoral. Tem o Disque Denúncia, você, no site do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, IFEM, ou seja, tracinho SP, .jus.br, né? E pode fazer a denúncia, pode ir no fórum local procurar o promotor eleitoral. Cada cidade tem no seu fórum, seu juiz eleitoral, seu promotor eleitoral e denunciar a justiça. Porque esse candidato que quer comprar seu voto, amanhã ele vai vender o eleitor, vai vender a população.
Sabe, doutora Herta, que conversando com o Matheus, que é o nosso diretor de estúdio, surgiu uma pergunta muito interessante sobre a questão das eleições. O que significa a lei da ficha limpa? E tem até uma segunda questão. Por que o candidato com ficha suja consegue se candidatar? Uma ótima pergunta. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, ou seja, a população, através de um abaixo-assinado que recolheu milhares de assinaturas, conseguiu aprovar esse projeto. É uma lei muito oportuna porque impede que candidatos já condenados por tribunais ou já com condenações definitivas, enfim, em situações que o candidato é pela lei considerado ficha suja, ele não pode se candidatar. Até porque a palavra candidato vem de cândido, branco, limpo, e, portanto, quem tem ficha suja não pode realmente ser candidato. O problema que algumas pessoas já condenadas conseguem se candidatar é porque a lei faz uma série de exigências e às vezes o candidato foi condenado depois do prazo do registro de candidatura, ou foi uma condenação só em primeira instância por um juízo singular, ou a decisão não é ainda definitiva, enfim. Em algumas situações, a população custa entender que mesmo como que ele já foi condenado e ainda é candidato, porque às vezes ele não se enquadra nas definições do que é ficha suja. Ah, mas já foi condenado. Mas foi condenado só por um juiz de primeira instância. E, portanto, a lei exige condenação ou de um tribunal, quer dizer, de um órgão colegiado, ou uma condenação já definitiva, o que nós chamamos de trânsito em julgado. E nesse meio tempo, ele conseguiu a inscrição, se candidatou, no meio do caminho ele é condenado definitivamente. O que acontece? Aí tem algumas situações que podem variar. A inelegibilidade pode estar presente já quando ele faz o registro da candidatura, ou tem casos de inelegibilidade supervenientes, então vai depender da situação. Nós temos até um recurso, que é recurso contra a expedição de diploma, que é justamente quando ele é diplomado, a eleição terminou, ele ganhou, recebe o diploma, ainda pode haver um recurso e pode ser alegada aí, em algumas situações, a inelegibilidade posterior. E, neste caso, a população tomando consciência dessa questão da ficha limpa, provavelmente ela possa consultar em algum lugar sobre a questão do seu candidato. Mas eu vou pedir licença, vou chamar um rápido intervalo e logo mais nós voltaremos para falar sobre as eleições de 2014 para você. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você viu minha filha? Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo.
Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Herta, e com a Unisa, que nos ajuda também no programa, e hoje com a presença do Dr. Roberto Maia, juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, tratando aí sobre as eleições de 2014. No último bloco, nós deixamos uma questão, doutor Roberto, como é que o eleitor pode consultar a questão do candidato, a ficha dele, se está limpa ou não? Através da internet, o eleitor pode pesquisar e tentar descobrir se o seu candidato tem antecedentes criminais, se o seu candidato tem ou não uma vida limpa. Mas, como eu já disse, às vezes o candidato não é considerado ficha suja e a sua candidatura é aceita, mas às vezes ele já tem condenações, mas são condenações que não preenchem os requisitos da lei para afastá-lo da eleição. Então pode ser que eu queira evitar votar num candidato que já tem condenação, por exemplo, por um juiz de primeira instância. Esse candidato, ele ainda pode concorrer, porque eu repito, a lei exige para ficar em curso na lei da ficha limpa e proibido de se candidatar, ele tem que ter sido condenado por um tribunal, por um órgão colegiado de juízes, ou até ser uma condenação definitiva. Mas eu posso já querer não votar num candidato que tem uma condenação só de primeira instância, mas para mim já é suficiente, ainda que a lei não o impeça de se candidatar. E, então, pela internet, nos sites dos tribunais, do Ministério Público, nós temos também algumas organizações não governamentais de transparência que indicam a situação, até porque os candidatos têm que ter a sua vida exposta para a população escolher melhor. Sim. E realmente o passado de uma pessoa talvez seja... É claro que erros do passado podem ser esquecidos, podem ser perdoados, um criminoso pode se reabilitar, mas esse pode ser um critério para nós escolhermos quem deve merecer a nossa confiança e o nosso voto. Com certeza. Doutor Roberto, vamos falar agora então de uma questão polêmica, doações de campanha. Quem pode doar para os candidatos? A nossa legislação, ela permite que pessoas físicas façam doação, embora tenha um limite de valor. É um percentual do que a pessoa faturou ou obteve de rendimentos no ano anterior. Pessoas jurídicas também, tem restrições também na lei. Por exemplo, sindicatos não podem doar, entidades religiosas não podem doar, mas pessoas jurídicas privadas que não se enquadrarem nas restrições também podem doar. Mas há um limite máximo, é um percentual sobre o faturamento que elas tiveram no ano anterior. E nós temos muitos processos no Tribunal Regional Eleitoral de pessoas e de empresas que fazem doações e depois declaram para a Receita Federal que não tiveram rendimento no ano anterior e às vezes doam quantias grandes. E é claro que não contavam que a Justiça Eleitoral iria fazer essa circularização, essa conferência. E elas respondem a processo... E a multa é absurda, né? Bem alta, né? 5 vezes o valor do excesso, né? Se o excesso for alto, vai ser uma multa alta. E, portanto, a doação... Hoje até, aproveitando essa pergunta muito oportuna, o financiamento público de campanhas e a proibição de receber doações de empresas é um assunto que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, no Poder Legislativo, mas, por enquanto, o panorama que nós temos é essa possibilidade de receber doações, desde que observadas essas regras da legislação eleitoral. Tudo tem que ser declarado, fica claro quanto que a pessoa jurídica, a empresa doou, para quem doou. Tudo isso tem que estar bem contabilizado. Emite recibo, entrar na prestação de contas. E, aliás, uma dica para quem quiser ter mais ideia do que pode e do que não pode, tem resoluções do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que são facilmente localizadas na internet. É só jogar em algum site de busca, o Google ou algum outro site de busca, resoluções ou resolução TSE, Tribunal Superior Eleitoral. TSE, tem uma que só fala de propaganda na internet. E só para, desculpa, doutor Roberto, mas só para quem nos escuta se identificar, a resolução ela tem força de lei. Ela tem que ser observada, ela é obrigatória para a sociedade toda. Perfeitamente. O Código Eleitoral
diz que o Tribunal Superior Eleitoral tem poder de editar resoluções que têm a mesma força de uma lei. A resolução só não pode contrariar a lei, mas dentro dos limites da lei, ela tem a mesma força da lei. Então, nós temos uma resolução que fala de registro de candidaturas, outra que fala da propaganda eleitoral, inclusive na internet, que é um assunto que gera polêmica. Nós temos uma resolução para cada tipo de expediente eleitoral. Temos uma resolução que institui o calendário eleitoral. Então até que dia que eu posso, por exemplo, me cadastrar para votar em trânsito? Até que dia que eu tenho que tomar essa ou aquela providência, mudar de domicílio eleitoral? Tudo está nessa resolução chamada calendário eleitoral. Então, na internet, resoluções TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem uma resolução para cada assunto. E cada eleição é uma resolução nova para cada assunto, né? Então, hoje nós temos em vigor as resoluções para a eleição próxima. E a cada eleição de 2014. Para cada resolução, cada eleição, novas resoluções são expedidas. Já que você mencionou que existe uma resolução para cada temática, você também mencionou a questão da propaganda na internet. Fale para nós de maneira geral o que poderia acontecer nessa questão do período eleitoral. Perfeito. A resolução de propaganda eleitoral é a atual para a eleição de 2014, é a resolução 23.404, 23404. Essa resolução, ela disciplina a propaganda eleitoral em geral. Fala de propaganda no rádio, na televisão, em outdoors. Aliás, outdoor está proibido, só pode cartaz até o máximo de 4 metros. E na internet, os artigos 19 até 26 dessa resolução 23404 falam da propaganda na internet, que é o assunto mais desafiador que a gente está encontrando hoje. Porque a internet é um território, eu não digo totalmente livre, porque na internet você não pode fazer tudo o que quer. Tem limites, pedofilia não pode, crimes contra a honra não pode, mas a internet é um território quase que totalmente livre e muito acessível. Qualquer um hoje alcança a internet de qualquer lugar, né? Então a propaganda na internet ela é prevista nessa resolução e tem algumas particularidades. Por exemplo, o partido e o candidato podem fazer propaganda no seu site, desde que seja um provedor localizado no Brasil. Pode mandar os chamados spams, né, que ninguém gosta, desde que tenha um mecanismo de descadastramento. Então você pode responder pedindo para ser descadastrado. Eles têm que cumprir 48 horas sob pena de multa e não te mandar mais e-mail a partir de 48 horas depois do seu pedido. A propaganda na internet não pode ser paga. Enfim, tem uma série de limites que quem procurar essa resolução 23.404 na internet vai encontrar a resolução e no artigo 19 em diante fala especificamente da propaganda na internet. Eu vou chamar um rápido intervalo, apesar do tema ser tão interessante, se vocês me permitirem. E para você, eleitor, fique atento que logo mais nós retornaremos. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você viu minha filha?
desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Estamos de volta, hoje falando sobre as eleições de 2014, com a presença da doutora Herta, representando o IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados, em parceria com a Unisa, e hoje o nosso convidado especial é o doutor Roberto Maia, juiz efetivo do Tribunal Eleitoral, tratando conosco sobre a questão das eleições. No último bloco, o senhor estava dizendo sobre a questão da propaganda na internet. Pode encerrar essa explicação importante? Perfeitamente. A propaganda eleitoral, então, conforme o artigo 19 da resolução que nós já mencionamos, a 23.404 do TSE, ela pode ser feita na internet, em sites de candidatos e partidos, desde que o provedor seja no Brasil. Ela pode ser feita através de correio eletrônico, aqueles e-mails, mas o e-mail obrigatoriamente tem que ter uma possibilidade de você pedir o descadastramento para não receber mais, e aí passou 48 horas, você não pode mais receber propaganda daquele candidato, senão tem multa. E tem algumas outras restrições nessa resolução, nesses artigos que eu mencionei. Por exemplo, a propaganda na internet nunca pode ser paga, tem que ser sempre gratuita. Alguns tipos não pode ser em sites de pessoas jurídicas, não pode ser em site de órgãos governamentais. Quer dizer que empresas não podem fazer propagandas de candidatos? No seu site, não. Ela pode doar para a campanha do candidato, Sim, mas não pode fazer propaganda. Tá bem. Doutor Roberto, uma pergunta que não quer calar. Aqueles cartazinhos móveis que ficam nas praças, em todos os lugares que a gente passa, podem? Olha, nós tivemos um avanço na legislação, isso me deixou muito feliz. Nós tínhamos em eleições anteriores, na eleição de 2004, onde eu também estive no TRE, a possibilidade de faixas em viadutos, pontes e postes, desde que não fossem de sinalização de trânsito. Isso era, na minha ótica, uma agressão à estética da cidade, ao meio ambiente urbano. E, felizmente, hoje a legislação proibiu propagandas em viadutos, em postes. O que pode são aqueles cavaletes que ficam colocados no chão sem estarem amarrados em poste ou em qualquer outro tipo de aparelho de equipamento público. Eles podem estar na calçada desde que não interfiram no tráfego de pedestres. Pessoas, propagandas também pode? Pode. O cavalete humano. Isso. o outdoor ambulante. Isso. Pode, até gera emprego. E é bom também porque como ele não fica parado, não atrapalha o tráfego de pedestres, né? Então aqueles tripés ou cavaletes que ficam nas calçadas são permitidos desde que não estejam amarrados, desde que não atrapalhem a circulação de veículos ou de pessoas e tem que ser retirados à noite. Eles são colocados de manhã e são retirados à noite, não podem ficar largados ou abandonados. Também tem um cuidado que eles devem ter um peso suficiente que não tombem com o vento, porque eu já vi em algumas cidades canteiro central de avenida e pode, se não for gramado, né, não pode propaganda eleitoral em praça em lugar gramado. Mas se for na calçada, pode. Só que se qualquer vento, qualquer carro que passa faz um deslocamento de área e derruba, às vezes derruba para o meio da rua e pode causar acidentes. Então ele não pode, ele tem que ter uma estrutura que não cai facilmente, que caindo não vai atrapalhar pedestres ou automóveis, e basicamente é essa... E doutor Roberto, mais uma outra questão. A boca de urna, como é que está disciplinada para essa eleição? A boca de urna continua sendo crime eleitoral. A Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, e está regulamentada pela resolução que eu mencionei para essa eleição que nós temos agora de 2014, a boca de urna continua sendo crime. Então, no dia da eleição é proibido qualquer tipo de propaganda. É crime e quem comete o crime pode ser condenado.
O que é permitido no dia da eleição, e isso não mudou da eleição passada para essa atual, é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, no dia da eleição, eu posso... E com uma camiseta do candidato. Isso. No dia da eleição, eu posso andar pela cidade com a camiseta do meu candidato ou do meu partido. Mas tem que ser individual e silenciosa. Eu não posso ir com a minha família toda, todo mundo com o mesmo uniforme. Porque aí já configura uma manifestação coletiva tendente a influenciar o eleitor. Agora, eu sozinho usar a camiseta do candidato, eu sozinho carregar uma bandeira, eu posso. Andando. Posso até ir votar com a camiseta do meu candidato. Agora, desde que seja individual e silenciosamente, porque senão é boca de urna. E a boca de urna, o que acontece? O candidato com mais dinheiro, com mais poder econômico, ele pode arregimentar uma boca de urna maior e desequilibra a eleição. Então, o candidato mais rico consegue influenciar. E, aliás, o eleitor, no dia da eleição, ele não tem que ser influenciado por nada, a não ser pela sua consciência. Os candidatos têm até a véspera para fazer sua campanha. O dia da eleição é o dia do eleitor, não o dia dos candidatos, que até a véspera, sim, tem a liberdade de, nos limites da lei, fazer sua campanha. Agora, uma última pergunta que acho que é de interesse de todo mundo. A urna eletrônica é segura? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida e eu dou rapidamente os seguintes exemplos. Eu lembro que o TSE já ofereceu um prêmio em dinheiro para quem conseguisse quebrar aquele programa e violar o programa. E o programa ficou disponível e hackers foram convidados e desafiados a invadir e ninguém conseguiu. Teria um prêmio em dinheiro, sem contar a notoriedade que tem que conseguisse, ninguém conseguiu. E além disso, eu pergunto, numa eleição, um candidato ganha e outros 5, 10, 15 perdem. Todos que perdem iam ficar quietos se houvesse fraude. O programa é transparente, todos têm acesso e realmente os candidatos perdedores já teriam denunciado se houvesse falha. Eu tenho convicção que é seguro. Doutor Roberto, muito obrigada por todas as colaborações que com certeza trouxeram mais conhecimento para o eleitor. Eu é que agradeço. É sempre bem-vindo no nosso programa. Doutora Airton, obrigada da parceria. É um prazer estar aqui novamente. Sempre muito bem-vinda e de forma especial a você que nos acompanha. O nosso desejo é que você saia deste programa mais interessado no poder que você tem na sua própria mão. Fique sempre conosco e aqui nós encerramos o Diálogo de Justiça.